Meus irmãos, Êxodo 17, livro do Êxodo, os irmãos que encontraram, em reverência não a minha pessoa, mas a palavra de Deus, vamos ficar de pé, igreja. A Bíblia diz assim: depois, quem encontrou diz amém? Amém. Diz assim: depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Diga comigo, Refidim. Refidim. Essa palavra vai nos acompanhar durante essa jornada dessa palavra. E não havia ali água para o povo beber. Repita comigo, não havia água. Não havia água. Obrigado. Então contendeu o povo com Moisés e disseram: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nós fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, ou seja, uma ordem de Deus para ele, vai na frente. Toma contigo alguns dos anciãos, líderes de Israel, e toma a tua mão a vara que feristes o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Diga comigo, Massá, Meribá. Obrigado. Por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Vamos só fazer uma oração de agradecimento, irmãos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pela vida dos irmãos que aqui vieram, e te agradecer pela palavra, que a tua palavra já é abençoada, Pai. Mas nós queremos te agradecer, porque o Senhor, meu Deus, tem sido fiel em todo o tempo na vida dos irmãos que aqui vieram. O Senhor tem sido fiel. Cada louvor, cada palavra que foi liberada aqui nessa noite, foi liberada para que possamos, meu Deus, preparar os nossos corações para essa palavra que há de vir. Obrigado, Deus, porque até aqui a tua mão tem nos sustentado e continuará nos sustentando, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de dizer para os irmãos uma palavra antes de iniciar esse sermão, essa palavra. Diga comigo assim, só para a gente frisar algo aqui. Diga assim: somos guiados por Deus. Segura essa palavra. Irmãos, durante toda a narrativa de Êxodo, o livro de Êxodo fala da saída do povo que estava no Egito em direção à terra prometida. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus levanta um homem, cujo nome desse homem era Moisés, o libertador conhecido na Bíblia, um homem que fez diferença não porque ele tinha algo especial, mas porque o especial na vida dele era o que todos nós temos aqui, que é Deus. Num tempo, irmãos, onde que Deus se revelava para alguns, Deus se revela de uma maneira especial para poucos, e um deles foi Moisés. E Deus revela-se a Moisés porque Deus queria que Moisés fosse o líder do povo dele.
Deus é tão organizado, irmãos, que Deus, em todo lugar, Deus coloca liderança. E Deus colocou uma liderança chamada Moisés, Arão, os anciãos. E quando eles passam o Mar Vermelho, quando eles atravessam o primeiro obstáculo, a Bíblia diz, irmãos, que o mar se abre, eles passam, e lá do outro lado, irmãos, houve festa, porque os inimigos foram mortos, o Egito ficou para trás e a promessa está na frente. Ou seja, a circunstância do momento diz que vai ser só bênção, vai ser só vitória, vai ser só alegria, vai ser só festa. Miriam pega o pandeiro, irmãos, e bate, e diz que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Ou seja, a circunstância dizia que sim, tudo vai dar certo, os milagres agora serão constantes. Se o mar abriu e o povo passou, imagina o que Deus vai fazer agora em diante. Muitos de nós vivemos debaixo de uma promessa, e de acharmos, irmãos, que a nossa vida vai ser mil maravilhas, e não vai ser. A nossa vida, ela é feita de momentos ruins, bons, lutas, provações, milagres, conquistas, derrotas, e assim vai. E quando nós vemos o texto aqui, irmãos, o texto diz que eles atravessam o Mar Vermelho, eles festejam porque a derrota do inimigo foi grande, a vitória foi enorme, ou seja, foi uma conquista grande, porque, irmãos, eles derrotou nada mais, nada menos do que o maior exército ali, que era o exército de Faraó. E quando eles chegam no deserto, eu imagino que eles dizem, agora é só festejar, porque o milagre veio. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que eles chegam num lago, e o lago, as águas eram amargas, e eles colocam o nome ali, Mara, porque eram amargas. E Moisés, irmãos, ele pega um pedaço de lenha, joga lá, a água se transforma doce, eles pegam água e seguem viagem. Ou seja, a circunstância diz que vai ser só bênção, que vai ser só vitória. E eles vão com essa crença, com esse objetivo, dizendo assim, o nosso Deus, Ele é poderoso, e todo momento Ele vai nos abençoar. Ele vai abrir as portas, Ele vai preparar toda manhã o que precisa ser preparado. E assim Ele fez. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, o povo estava com fome, o maná caiu do céu. Glória a Deus, aleluia. Ou seja, Deus sustentava o povo em cada momento. Só que a Bíblia diz, irmãos, e eu quero me ater no texto aqui, a Bíblia diz, irmãos, que eles saem do deserto de Sim pelas suas jornadas. O que seguia a Bíblia diz, irmãos, que uma nuvem. Esse povo não era guiado por Moisés. Moisés era uma liderança. Moisés não guiava o povo, Moisés era a liderança do povo. Quem guiava o povo era Deus, através de uma nuvem. A nuvem andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo parava. Ou seja, o povo, a gente tem um costume de dizer, um hábito do pregador falar, Moisés guiava o povo. Não, Moisés era o líder do povo. Eu sou líder da igreja, mas quem guia a igreja não sou eu, quem guia a igreja é Deus. Você é o líder da sua casa, mas quem tem que guiar a sua casa é Deus. Porque nós falhamos, nós erramos, nós caímos, mas se nós andarmos na direção de Deus, tenha certeza que tudo vai dar certo. Aleluia, Jesus. A Glória Bíblia a diz, Deus. irmãos, que esse povo guiado por uma nuvem, uma coluna de fogo, de noite para aquecer o povo. E o interessante é que o historiador diz, irmãos, que essa coluna ela rodava o povo durante a noite. Além de aquecer, ela protegia. Ou seja, além de Deus, irmãos, nos proteger, sabe o que é aquecer? Aquecer fala de quê? Aquecer fala de colocar nós no conforto que a gente precisa. E Deus aquecia o povo à noite e guiava o povo naquela nuvem. A palavra de Deus diz, irmãos, que o povo estava acostumado, e essa nuvem para onde?
essa nuvem para no deserto de Sim, ela corre. Quando ela corre, eles chegam num lugar chamado Refidim. Tinha uns nomes estranhos, né? Esse nome, irmãos, se a gente pegar na tradução do hebraico, significa lugar de descanso. Quem gosta de descansar aqui? Glória a Deus. Amém. Se eu chego num lugar que fala que é um lugar de descanso, eu quero descansar. E o povo falou assim: hoje, agora nós vamos descansar nos braços do Senhor. Agora nós vamos viver as maravilhas de Deus, porque a nuvem parou aqui. O lugar significa para nós um lugar de descanso. Agora eu vou descansar. Só que não foi assim, irmãos. Tem momento da nossa vida que parece que as coisas vão melhorar, que parece que tudo vai dar certo, e de repente começa a dar tudo errado e a gente não entende. E a gente fala: eu estou aqui porque Deus me enviou para cá. Eu estou nessa situação porque Deus me pediu para vir para cá. E você não entende, porque você fica falando: Deus, será que foi o Senhor? Deus, será que o Senhor mesmo mandou? Será que o Senhor mandou eu fazer isso? E a gente, irmão, fica confuso. E esse povo estava confuso, mais confuso ainda estava Moisés, porque chega neste lugar de descanso e não tinha água para beber. E o interessante era que esse lugar é rodeado de montanhas. E se a gente estudar, irmãos, o lugar que tinha montanha normalmente tinha água embaixo, porque lá nevava e as montanhas enchiam de neve. Quando passava-se o inverno, as montanhas derretiam e a água descia lá para baixo. E tudo dizia que tinha água, mas não tinha. Sabe por quê? Porque Deus estava levando esse povo para um teste. E Deus estava levando esse povo para um momento que Deus estava testando eles. E quando, irmãos, esse povo passa no primeiro teste, eles falham. Sabe por quê? Porque eles murmuraram antes de agradecer. Se você e eu perde batalha quando a gente murmura mais do que agradece. Se você está no lugar que Deus te permitiu estar e algo não está dando certo, só agradeça. Se algo está dando errado, só agradeça. Você está na direção de Deus. Você está no lugar que Deus te plantou. E quem te plantou, Ele te sustenta. E Ele sustenta a sua casa e a sua família, assim diz o Senhor. Glória a Deus. Ali não havia água. E o povo se levanta contra Moisés e fala assim. O texto diz: não havia água para beber. A terra era boa, o lugar era de descanso, porém faltava algo importante, que era água. Eu não sei o que está faltando hoje na sua vida, mas Deus mandou te dizer através dessa palavra aqui: não murmure. E tem alguns que chegam para o pastor e falam: pastor, eu oro, eu não falho culto, e as coisas estão dando errado na minha vida. Se está dando errado, irmãos, é Deus te testando. Fica na posição, porque esse teste de Deus ele vai passar, e quando ele passar, você vai ser aprovado. E Deus, irmãos, ou ele faz brotar água da rocha, ou ele faz descer água do céu, mas deixar de te abençoar, ele não deixa, porque é Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que o povo murmura, irmãos, reclama, e Moisés fica com medo e fala: esse povo vai me apedrejar, Deus. Tem hora, irmãos, que o líder chega numa situação, porque se acertar, todo mundo acertou, irmão de volta, mas se errar, foi culpa do líder. Se der certo, a equipe ganhou, foi bênção. Mas se der errado, o líder que deu a posição e a direção errada. Mas a gente anda na direção de Deus. Se algo não está dando errado, irmãos, não é culpa do líder. Só que o ambiente, eu quero que você entenda uma coisa. A gente tem que tomar cuidado para não transformar um ambiente que é bênção em um ambiente que vire maldito, porque as nossas palavras fez com que esse ambiente vire maldição.
Não porque o ambiente e a situação é maldita. Se você olhar o texto, irmãos, a terra era a terra de Deus, porque a nuvem parou lá. Se a nuvem parou lá, era o lugar que Deus queria que eles estivessem. Deixa eu te dizer uma coisa: eu poderia estar em qualquer lugar, irmãos, desse planeta. Poderia estar em Montes Claros, que é minha terra. Poderia estar em Guaraciama, que é a terra da minha esposa. Poderia estar em Bocaiúva, como um dia me chamaram para pregar, para pastorear uma igreja lá. Eu poderia estar em outras igrejas, mas a nuvem de Deus, a direção de Deus me trouxe para Capitão Enéas. Quando eu cheguei aqui, irmãos, muita coisa deu errada, mas eu não murmurei, eu não reclamei, eu fiquei na posição. Ou seja, quando eu fiquei na posição, a Bíblia diz, irmãos, que Deus opera em favor daqueles que Ele espera. Eu esperei em Deus e Deus viu meu clamor. Então espera no Senhor, igreja. Deus está contemplando a sua vida, a sua casa, a sua família. Aleluia. Deus leva o povo para Refidim, que significa descanso. Porém naquele lugar não havia água. Porém o povo transforma um lugar de descanso em um lugar chamado Massá e Meribá. E a Bíblia diz assim: tendo pois o povo sede de água, passado provação, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que fizestes assim conosco? Nos tirou do Egito e nos trouxe para cá para morrer de sede. Olha o que Moisés diz, irmãos. E clamou Moisés ao Senhor. Moisés clamou a quem? Senhor. Moisés clamou a pessoa certa. Em outras palavras, Moisés disse assim: Deus, foi o Senhor que me trouxe para cá.